Oi gente, tudo bem? Então hoje eu vim falar com vocês sobre paralisia do sono, que é um passo antes da projeção astral de quem tem essa aptidão. Mas hoje eu vou falar sobre a paralisia em si, porque lá no vídeo, lá atrás, acho que o primeiro vídeo que eu gravei sobre espiritualidade, sobre mediunidade, que eu tava contando a minha história, eu falei que a paralisia do sono eu tinha muito quando a minha mediunidade estava bem aflorada, e nos anos seguintes eu tive algumas vezes também. Procurei entender o que estava acontecendo, né, como que eu poderia controlar ou desenvolver de vez para não sofrer com isso e para entender o processo também. Eu acho importante falar isso com vocês e trazer bastante informação sobre esse tema, porque muita gente sofre com isso e não sabe como lidar, ou às vezes tem filhos pequenos que podem sofrer com isso. É legal a gente entender o processo para não ter tanto medo, né, e saber como melhorar essa situação. Então vamos lá. Bom, então é legal a gente entender, né, na visão espiritual, como que acontece isso. Quando a gente dorme, todas as noites, sem exceção, a gente sai do nosso corpo físico, né, o nosso espírito sai do corpo físico e vai explorar toda a imensidão da espiritualidade, né. Então a gente meio que vive numa prisãozinha que é o nosso corpo, mas a gente, quando dorme, a gente tem essa liberdade temporária e a gente fica conectado ao nosso corpo espiritual pelo cordão de prata, né? Eu até comentei com vocês em um sonho que eu tive, que na verdade foi uma projeção astral, depois eu confirmei, onde eu olhava pra baixo e eu via o meu cordão de prata. Então é ele que conecta a gente ao nosso corpo físico enquanto a gente tá vivo. A catalepsia, né, que é a paralisia do sono, ela tem uma explicação científica. Isso realmente acontece porque a gente tem mecanismos de defesas no nosso corpo, no nosso cérebro, que são ativados quando a gente dorme. Esse mecanismo, ele faz com que a gente não fique se mexendo, né? Porque a gente sonha, e a gente sonha que tá andando, que tá correndo, que, enfim, tá fazendo exercício, se movimentando. E se a gente se movimentasse enquanto sonha, poderia ser bem perigoso, né? A gente poderia acabar caindo e, enfim, sei lá, poderia sofrer acidentes. É algo físico, fisiológico, né, que acontece. E a paralisia do sono, né, que é a catalepsia projetiva, é quando esse mecanismo de defesa, ele tem um defeitinho e ele não é desligado na hora que a nossa consciência volta ao nosso corpo, né. Quando o espírito tenta se acoplar de volta, espiritualmente falando, esse botãozinho, ele não é desligado. Então a gente continua com o corpo paralisado, mas a nossa mente tá acordada, então fica essa situação meio desesperadora por conta disso. A catalepsia projetiva, a paralisia do sono, enfim, ela não mata, então você não vai morrer durante isso que tá acontecendo, né? É legal saber disso pra gente não se desesperar na hora. É só manter a calma, seguir as dicas que eu vou falar aqui no vídeo, pra que você possa ir com mais calma e não se desesperar achando que vai acontecer alguma coisa de ruim. Tem gente que acha que já morreu porque vê o corpo, enfim, mas não mata, é um fenômeno natural. Existem algumas possíveis causas da catalepsia projetiva que não necessariamente são ligadas à mediunidade, mas a mediunidade é uma dessas causas que pode estar fazendo com que isso aconteça. As outras causas possíveis são o excesso de estresse. Então, se você tá num período muito estressante da sua vida, enfim, pode acabar ocasionando nessa catalepsia projetiva. Outro motivo é a falta de sono. Então você tá tendo muita insônia, tá tendo um sono meio mais ou menos, sabe? Não tá dormindo direito, também pode acontecer. E algum trauma também que você teve, alguma coisa que desencadeou alguma liberação de hormônio, alguma coisa que acabou influenciando nesse mecanismo do seu corpo e acaba acontecendo essa falha técnica. Uma coisa que me perguntam muito é como que eu posso interromper essa paralisia do sono, e é uma dúvida que eu tive por um bom tempo. Às vezes a gente não tá preparado pra sair explorando o mundo espiritual, a gente sente medo e a gente só quer parar aquela situação. Então algumas técnicas são a que eu uso, por exemplo, né? Você pode tentar mexer os dedos das mãos ou dos pés, ou tentar piscar, sabe? Ficar assim, tentando piscar, porque o corpo começa a entender que você tá querendo acordar e começa a retomar, e esse mecanismo vai sendo desligado. Então continua mexendo os dedos que você vai conseguir voltar. Uma outra coisa que eu faço, mesmo quando eu tento me mexer e não consigo, e aí eu fico meio desesperada, eu fecho os meus olhos, porque depois eu vou explicar melhor, mas como a minha causa da catalepsia é a mediunidade, eu acabo vendo coisas, eu fecho os meus olhos e daí eu faço uma oração.
Porque quando eu faço uma oração, eu sinto que eu não tô sozinha e que eu tô tendo a proteção ali do meu anjo da guarda. Eu peço muito pra Nossa Senhora. Enfim, faço a oração que me vier à mente e daí eu consigo voltar mais calma. Eu sinto que isso me acalma e daí eu vou apagando de novo, vou dormindo e acordo de novo. Mas já aconteceu de eu dormir e voltar e sair andando como se estivesse vivendo normalmente e perceber que eu tava dormindo. E daí eu volto e acordo. Enfim, né? Assunto pra outro vídeo. Mas isso me ajuda bastante, a oração, ela me acalma bastante. O próximo tema é como tratar, né? Como não ter mais, como que isso não aconteça mais. Não existe muitas explicações científicas para parar isso, não existe um remédio, por exemplo. Mas a gente pode analisar as causas e através das causas, sanando elas, a gente consegue ter um tratamento eficaz para não sofrer disso mais. Então, se a causa é o estresse, vai fazer um exame de sangue, vai ver se você tá com estresse elevado, a serotonina, né? Vê se tá elevado, se tiver, faz lá o que o seu médico mandar para que você possa se acalmar. Se tiver tendo muita insônia, sono muito ruim ou dormindo pouco, tentar mudar essa rotina na medida do possível, é claro, para que você possa ter uma qualidade de sono maior e para isso acontecer menos. E aí a gente vai entrando para a parte espiritual também. Eu gosto de falar de tudo, né? Tanto parte fisiológica e parte espiritual também. Então, se for uma questão espiritual, é legal também ir numa sessão de apometria, né? E fazer o tratamento com apometria ajuda bastante. E em um profissional que faça mesa radiônica, radiestesia, ajuda bastante. E daí ele vai te indicar quantas sessões, o que você precisa fazer. E você também pode analisar se para você é interessante evoluir para uma projeção astral de fato, né? Porque a catalepsia projetiva, ela é um indício bem claro de que você tá preparado para se projetar, né, no astral. Então, que você tá preparado para começar a desenvolver essa faculdade, né? Então, você consegue estudar mais sobre isso, a gente tem que estar bem preparado, enfim, com bastante conhecimento para poder fazer da forma melhor possível. Outra coisa que ajuda muito é o desenvolvimento mediúnico em si, lembrando que desenvolvimento mediúnico é compreender a mediunidade, né? Você estudar, você ver aqui os vídeos, procurar entender os processos mediúnicos, buscar autoconhecimento, buscar entender como você lida com as frequências ao seu redor, como que você tá deixando a sua frequência, então você tá ficando com a frequência muito baixa, como que você faz, né, pra elevar essa frequência. Então assiste meus vídeos aqui que eu falo um monte sobre isso, mas é importante porque você vai começar a compreender os processos mediúnicos e provavelmente a mediunidade em si, se a causa da catalepsia for a mediunidade, ela vai equilibrando e a catalepsia vai diminuindo. Foi isso que aconteceu comigo. Na época mais tensa da mediunidade, assim, que tava aflorando pra mim, eu tinha catalepsia, assim, todas as noites, era desesperador, assim, eu projetava, era bem tenso, assim, o negócio. E conforme eu fui equilibrando a mediunidade, a catalepsia começou a diminuir, né, a paralisia do sono, e daí eu comecei a ficar mais tranquila em relação a isso. Não que eu nunca mais tenha tido, eu tenho às vezes, mas com muito menos frequência, tipo uma vez a cada 6 meses, assim. Muito também, não só se você tá sofrendo de paralisia do sono, mas pra qualquer situação, é fazer uma oração antes de você dormir. Essa oração, ela é muito pra você colocar uma intenção clara pro seu sono, né? Quando a gente fala de, por exemplo, consagrar ayahuasca, a gente fala que a gente tem que ter um objetivo, né? Uma intenção clara do que a gente tá querendo buscar com aquilo. Então, com o sono, tenta encarar da mesma forma, né? Peça ajuda dos seus mentores espirituais, do seu anjo da guarda, para que você possa ir, né? Para que o seu espírito vá para locais que te ajudem, que sejam interessantes para que você possa aprender, estudar, para que você possa auxiliar, né, na medida do possível. Enfim, é melhor do que você deixar à mercê e poder ir para lugares que não vão te fazer muito bem, né? Que é aquela situação que a gente acorda mais cansado do que quando a gente foi dormir. Então é interessante sempre colocar essa intenção de que você quer estar acompanhado pelo seu anjo da guarda. E os nossos anjos da guarda interferem diretamente na nossa vida, né? Se a gente não pedir, né? Quando a gente pede, quando a gente coloca a intenção, eles conseguem agir muito mais intensamente na nossa vida. Então é legal isso.
colocar essa intenção para que a gente possa ter um sono mais leve, mais tranquilo, com experiências mais positivas durante a nossa passeadinha lá no astral. E, né, fica a pergunta, qual é a ligação da projeção astral, da catalepsia projetiva pra mediunidade, né? O que tem a ver uma coisa com a outra. Quando a gente tem a projeção astral, na verdade assim, projeção astral deixa de lado, mas quando a gente tem a paralisia do sono, e aí a gente se projeta, abre os olhos, enfim, começa a ver as coisas, a gente pode ver o nosso corpo deitado, por isso que muita gente acha que morreu, a gente pode ver outros seres, que é o que acontece comigo normalmente, eu vejo várias pessoas assim, e isso é uma mediunidade, né? Mesmo que temporária. Você tá vendo a outra dimensão. Mediunidade nada mais é do que o meio, né? Entre o plano espiritual e o plano físico. Então você tá ali no meio vendo coisas que você não veria no plano físico normalmente, né? Se você não for um médium muito ostensivo, que veja muito, enfim. Mas naquele momento temporário você tem mediunidade. Mas isso não quer dizer que você tem uma mediunidade ostensiva 24 horas por dia, porque ali é uma coisa temporária. E a catalepsia projetiva, ela pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer momento da vida dela. E se você estiver tendo muitas vezes por semana, por mês, a catalepsia projetiva, já tiver feito seus exames e não tiver nada a ver com estresse ou com coisas relacionadas, né? Se o sono tiver ok até. Se você tiver outros sintomas de mediunidade, vou deixar no card aqui o vídeo com 7 sintomas de mediunidade, eu quero gravar outro com mais sintomas. Mas se você tiver outros sintomas de mediunidade e a catalepsia projetiva, isso é um sinal de que pode sim ser mediunidade, no seu caso, a mediunidade desequilibrada, né? E aí você equilibra com conhecimento e aprendizado, conhecendo as ferramentas que te ajudam a melhorar. Então é isso, espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Eu tentei trazer o máximo de informações possível. Eu vi que tem poucos vídeos assim bem objetivos sobre o tema aqui no YouTube. E enfim, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem o vídeo, porque muita gente sofre disso, né? E a gente não tem nem noção. Enfim, né? Vai ajudar. E é isso, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!